Hoje eu trouxe uma reflexão para nós que diz assim: o viajante e o sábio. Eu gosto muito dessa reflexão para a gente colocar em prática no nosso dia a dia, é muito importante. Diz assim: um grande empresário estava querendo resolver como ele ia fazer a divisão dos seus bens entre os seus filhos e os seus familiares. Mas pesava um pouco aqui, um pouco ali, ele não sabia o que fazer. Então alguém disse para ele: olha, num tal país tem um sábio, um senhor muito sábio, vá até ele e pergunta para ele o que você deve fazer. Ele então não demorou, se preparou e já preparou a sua viagem, as suas coisas, e logo já viajou para encontrar esse sábio. E quando ele chegou no país que era para ele chegar, ele procurou logo se informar onde ele encontrava esse sábio. E não demorou muito, ele encontrou a casa do sábio. E quando ele chegou nessa casa, ele ficou tremendamente decepcionado. Porque ele teve uma fama tão boa, um sábio, uma pessoa que tinha uma grande bagagem. E quando ele chegou, a casa era simples. E quando ele entrou na sala, o sábio convidou ele para entrar. Tinha apenas 2 cadeiras e uma mesinha na sala, e o sábio sentado numa dessas cadeiras. Ele então olhou surpreso, contemplou aquela casa e se perguntou: o que eu estou fazendo aqui? O sábio então olhou para ele e disse: surpreso? Ele disse: sim, muito. Por quê? Cadê a sua mobília? A sua casa não tem mobília. O sábio então sorriu e disse para ele: cadê a sua bagagem? O senhor também não tem bagagem. Ele diz: ah, sim, mas eu estou aqui de passagem. O sábio mais uma vez sorriu e disse: todos nós estamos aqui de passagem. Mas nós, seres humanos, muitas vezes nos preocupamos o que deixar, o que eu devo construir, o que eu devo quanto mais ter, melhor. E esquece de ser. O importante nessa vida é o que nós somos, não é o que nós temos. Para Deus não faz diferença os bens materiais que nós temos. O que faz diferença para Deus é a maneira com que nós vivemos, independente de termos ou não. A maneira que nós conduzimos a nossa vida. Uma vez eu ouvi um pastor falar uma frase e eu faço questão de lembrar ela sempre. Ele fala assim: quando nós ouvimos uma pessoa, o testemunho daquela pessoa fala tão alto que às vezes as palavras dela não conseguem nos alcançar. Será que no nosso dia a dia nós somos assim? Em Filipenses, o apóstolo Paulo 2:13, ele diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Para que sejais, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensível e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que na vida de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha como que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Ele está falando isso hoje para nós. É o que nós vivemos. Nós vivemos num mundo corrompido e muitas vezes eu ouço uma pessoa falar uma palavra ou um palavrão e todo mundo fala. Mas não é porque todo mundo fala que nós temos que falar. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que nós somos novas criaturas em Cristo. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que buscar conhecimento, buscar entendimento, corrigir o nosso vocabulário, corrigir a nossa maneira de ser, corrigir as nossas palavras, principalmente dentro de casa. Eu ouço muito, às vezes, mães no dia a dia que falam assim: eu não dou conta do meu filho é impossível. Gente, é uma criança de 3 anos, de 4 anos. Como que uma criança de 4 anos ela é impossível? Como que uma mãe não dá conta de um filho? Só que ela planta isso na cabeça da criança, que não tem como ela dar conta, ela não dá mesmo. Por quê? Porque ela não acredita
nela mesmo, na capacidade de ser mãe, de agir como mãe, de mostrar para o filho: eu sou sua mãe, eu sou o responsável por você. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ainda em Filipenses, se vocês puderem depois, lê a carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo ensina muita coisa para a gente nessa carta, para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Ainda no capítulo 3, versículo 13, ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-se das coisas que atrás ficaram, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Então não adianta a gente ficar no dia de hoje nos lamentando pelo que passou, e reclamando, e usando palavras torpes, palavras que não edificam, chorando, se colocando de vítima, porque eu tenho um problema, porque eu tenho uma dificuldade. Não vai fazer a diferença. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e eu disse para ela: você está plantando todos os dias palavra de maldição na sua vida. Não, eu só estou comentando. Não, você está plantando. Todos os dias você fala a mesma palavra de maldição. Eu não estou bem, eu não tenho saúde, eu estou doente, eu estou fraca, eu estou sentida, eu estou magoada. E não faz diferença. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus e buscamos entendimento na palavra de Deus, Deus fala assim: medita na minha palavra de noite. Quando nós buscamos entendimento e colocamos em prática, eu vejo essa frase: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas quando nós buscamos Ele com amor, com palavras, com carinho, com respeito, com entendimento, com a razão e não com emoção. Porque às vezes a gente fica emocionada com uma situação, grita de alegria: obrigado Deus, obrigado Senhor. Só saiu daqui, da garganta para fora. Nós não sentimos a razão de você parar, pensar e analisar e falar: obrigado Senhor por tudo que o Senhor já fez. Obrigado pelo entendimento, obrigado por me dar sabedoria, obrigado por me ensinar a perdoar, obrigado por me ensinar a amar como o Senhor nos ama, porque Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E nós vemos uma pessoa fazendo algo de errado, nós somos o primeiro a falar: ah lá, tá vendo? Está colhendo o que plantou. Nós já julgamos as pessoas do nada, simplesmente pelos nossos olhos, pelo nosso entendimento. Jesus fala: tire a trava do seu olho para depois você tirar a trava do olho do seu irmão. Então nós temos que pedir para Deus: Pai, ensina-me a amar as pessoas como o Senhor ama. O Espírito Santo tem prazer em estar dentro de um coração limpo, habitar num coração cheio de amor, cheio de paz. Mas nós só conseguimos isso quando nós observamos no nosso dia a dia e colocarmos em prática. Lembra-se que quando nós formos embora daqui, não é os nossos bens que vai fazer diferença, é quem nós somos. O que é que nós vamos deixar de herança para os nossos? Tem um amigo meu que ele não mora aqui na cidade, ele mora numa outra cidade, e ele sai de lá, ele passa na loja: Maria, só vim aqui falar um oi e te dar um abraço. Esse dia eu perguntei assim para ele: se eu morrer e você passar aqui na frente? Aí ele disse assim para mim: Maria, não fala isso. Eu falei: não, eu quero saber, se eu morrer e você passar aqui na frente da loja, qual é o sentimento que você vai ter? Ele abaixou a cabeça, depois ele sorriu e disse: ele tem sempre um ajudante junto com ele. Ele diz: eu vou falar assim para ele: olha, eu aprendi muito com a Maria. A minha vida mudou porque eu coloquei em prática. Eu aprendi o que é o amor de Deus. É isso que nós temos que deixar para as pessoas. O que é o amor? Quem é Deus na nossa vida? O que Ele faz? Por que nós estamos aqui? Por que nós conseguimos fazer as coisas? Porque é Deus que nos capacita. Quando nós temos entendimento, o apóstolo Paulo fala assim, em Filipenses 4, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então vamos começar a corrigir, primeiramente, o que nós estamos pensando. Não importa de quem e nem o que. É palavra boa, é palavra de fé, é palavra de amor, é palavra de sabedoria. O apóstolo Paulo fala tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude nisso, nisso pensar. Nós temos que alimentar os bons sentimentos dentro de nós. Quando nós aprendemos a alimentar as coisas boas, as coisas ruins vai perdendo a força. As coisas ruins vai perdendo lugar dentro de nós. E aí nós não precisamos falar porque o inimigo fez isso, porque o inimigo fez aquilo. A maior parte das vezes, 90% das vezes, nós damos legalidade para o inimigo trabalhar. E às vezes ele nem precisa fazer nada. Simplesmente fica olhando e levando a fama de algo que ele nem precisou fazer, nós fizemos sozinhos. Então, se vocês tiverem uma oportunidade nesse final de semana, até quinta-feira, leia a carta aos Filipenses e vamos colocar em prática aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. Colocar em prática na nossa vida, para que onde nós passarmos as pessoas podem olhar e ver a diferença. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal faz a diferença aonde ele é colocado. Então nós temos que ser uma pessoa que faz a diferença, mostra para as pessoas a luz que está em nós, que quem está em nós é maior do que quem está no mundo. Amém? Que Deus abençoe a todos grandemente em nome de Yahshua.